Olá, eu sou o Dr. Fábio Schutz, oncologista clínico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. E eu estou aqui hoje com a doutora Ana Paula Cardoso, oncologista clínica do Hospital Albert Einstein, também em São Paulo. A gente está aqui junto com a OncoNews para tentar discutir e sumarizar as principais apresentações que foram feitas hoje aqui no Congresso Americano de Oncologia Clínica, o Simpósio Geniturinário de 2020, que está ocorrendo em São Francisco. Então eu vou começar perguntando para a Ana o que teve de apresentação mais interessante essa manhã de novidade nessa parte de câncer de carcinoma de células renais no Congresso. O que eu achei bastante interessante, Fábio, foram 2 estudos de fase 1/2 que foram apresentados logo pela manhã, porque são duas novas drogas, né? O primeiro estudo é um estudo com 55 pacientes que apresenta uma nova molécula que é um inibidor de HIF. Então, o fator indutor de hipóxia ele é um fator muito importante na proliferação da doença do carcinoma renal e da evolução da doença, né? Então, a inibição desse HIF, a gente não tinha ainda nenhuma molécula até esse momento. Então, essa molécula que foi apresentada é o MK-6482. Ele foi testado em 55 pacientes metastáticos, pacientes que já tinham sido expostos a outros tratamentos. 67% desses pacientes já tinham recebido tanto PD-1 quanto inibidor de TKI. E o objetivo do estudo era avaliar a toxicidade dessa molécula, assim como eficácia, né? Foi uma droga considerada bem manejada, bem pouco tóxica. Tiveram duas toxicidades que vale a pena destacar, que são o próprio aumento de hipóxia e anemia, né? Mas foi considerado bem manejado na maioria dos pacientes. E em termos de eficácia foi considerado uma taxa de resposta global de 30% ou 40% e duração de resposta de 80% de pacientes com benefício clínico. Então, 80% dos pacientes tiveram ou resposta completa, ou resposta parcial, ou doença estável. E esse estudo ele segue em estudo de fase 3 para avaliação para pacientes que já tivessem recebido outras manipulações de tratamento. Realmente, esse estudo ele foi um estudo bastante interessante. Essa é uma droga nova, é a única dessa classe. Não tem nenhum outro competidor. O estudo fase 3 está sendo levado, inclusive o Brasil vai participar desse estudo fase 3, que vai randomizar os pacientes contra everolimus. Então, é um estudo necessário para eventualmente poder levar essa droga à aprovação. E só falando dos eventos adversos, é interessante notar que esses eventos adversos é dessa nova classe e parece ser eventos adversos relacionados ao efeito alvo da droga, que é a anemia através da inibição da eritropoetina e também da hipóxia pelo efeito na microvasculatura pulmonar ou no shunt venoso pulmonar. Teve uma outra droga que foi apresentada também nessa manhã, também, que é uma droga parecida com o cabozantinib, que é o citravatinib. Exatamente. Então, outro estudo de fase 1 ou 2, ou seja, nós estamos falando de drogas que não vão mudar nossa prática clínica diária, são estudos que estão indo para a fase 3, mas é uma nova droga, é o citravatinib. Ele é um multi-target inibidor de tirosina quinase, parecido com o cabozantinib, e ele foi avaliado em combinação com imunoterapia, o anti-PD-1, que é o nivolumab. Então, uma combinação já conhecida, né? A gente já viu os dados de eficácia com outras drogas bastante eficazes. Então, essa combinação ela foi testada também em pacientes metastáticos, que também tinham sido expostos a 1 ou 2 linhas de tratamento prévia com inibidor de tirosina quinase. As virgens de imuno, né? Virgens de imunoterapia. Eram 40 pacientes, o endpoint do estudo também era avaliar a toxicidade dessa combinação, assim como secundariamente avaliar eficácia. Em termos de toxicidade, eu acho que deram destaque para diarreia, né? Também uma toxicidade que pode ser considerada relevante e parecida um pouco com o cabozantinib, que tem que ser manejada e olhado aí prospectivamente, mas em termos de eficácia também uma taxa de resposta global de 40%, uma duração de resposta média de 11 meses, com 90% de benefício clínico. Então, 90% dos pacientes tiveram ou resposta completa, ou resposta parcial, ou doença estável. O estudo de fase 3 também está em andamento. Exato. Essas foram as duas principais
drogas novas que talvez tenham sido discutidas aqui. Teve também as outras duas apresentações que na verdade foram apenas uma atualização de dados, que eu vou sumarizar, que é o estudo CheckMate 214 e o estudo CheckMate 025. Lembrando que o 214 é a combinação de IP com nivo, ipilimumab mais nivolumab comparado com sunitinib na primeira linha. E nesse congresso foi apresentada a atualização com segmento mediano mínimo de 42 meses e um segmento mediano de 49 meses. Então é o maior segmento que a gente tem da imunoterapia na primeira linha de tratamento dos pacientes com câncer de rim. E o mais interessante é que a gente começa a ver um platô da curva se formando ao redor de 35%, comparando pacientes de risco intermediário alto ou pacientes de risco favorável ou toda a população. E esses pacientes parece que depois nesse segmento prolongado eles não estão mais recidivando. E eles também mostraram alguma análise bastante interessante, que é dos pacientes que atingem resposta completa. Dos pacientes que atingiram a resposta completa nesse estudo, 86% desses pacientes permanecem em resposta completa. Apenas 14% desses pacientes recidivaram ou tiveram alguma nova progressão. Do ponto de vista da toxicidade, não teve nenhuma outra novidade na toxicidade, até porque é só um segmento de longo prazo. A maior parte das toxicidades está localizada no tratamento inicial desses pacientes. E uma outra coisa interessante é que os pacientes que interromperam o tratamento por qualquer motivo, ou por decisão médica, ou por toxicidade, ou por decisão do paciente, ou porque completaram, o segmento, o intervalo livre de tratamento, o treatment free interval mediano dos pacientes foi de 36 meses aproximadamente, ou seja, os pacientes eles estão há 3 anos em mediana sem tratamento nenhum e livre da doença com resposta completa. Tá? Então isso eu acho que traz bastante entusiasmo nesse sentido de você tentar ter mais justificativa para usar a imunoterapia na primeira linha desses pacientes. A gente não tem um segmento tão longo do KEYNOTE 426, que é com pembrolizumab mais axitinib, e a gente espera talvez até um segmento mais longo desse outro estudo para poder fazer comparações indiretas. E teve uma outra atualização do CheckMate 025. 025, para quem não lembra, é o estudo que comparou nivolumab versus everolimus em pacientes previamente tratados com o inibidor de tirosina quinase do VEGFR. E nessa população também teve o segmento prolongado de, no mínimo, um segmento de 5 anos. O segmento mediano foi de 72 meses, se eu não estou enganado, ou seja, um segmento bastante prolongado. E nessa população, a sobrevida global mediana aos 5 anos ou aos 60 meses tem sido de 25%, 30% também. Ou seja, a gente está atingindo um platô numa curva de sobrevida global desses pacientes de 25%, 30% dos pacientes não morrem mais. Então a gente arrisca dizer até eventualmente que a gente talvez esteja curando esses pacientes. A gente usa essas palavras com muito cuidado, a gente talvez precisa de um segmento de 10, 15 anos antes de começar a fazer esse tipo de assunção, mas teve essas atualizações. Não muda muito a prática, porque a gente já estava utilizando ipilimumab e nivolumab na primeira linha, principalmente em pacientes com risco intermediário e risco desfavorável, e a gente também já estava utilizando o nivolumab depois de inibidor de tirosina quinase. Mas é importante a gente ter esse segmento de longo prazo para poder avaliar a manutenção da eficácia nesse sentido. Ana, teve mais alguma coisa que te chamou a atenção, que você queira comentar? Eu queria comentar em relação ao que você falou desses estudos. Me chama a atenção porque essa tarde a gente conversou bastante sobre biomarcadores, assinaturas genéticas, e fatalmente a gente não tem nada hoje em dia que possa determinar ou estratificar os pacientes, ou ajudar a gente a selecionar o melhor tratamento para eles. Mas houveram algumas comparações desses grupos do KEYNOTE 426, por exemplo, com o CheckMate 214. Então, obviamente, como o CheckMate 214 já tem um follow-up muito mais longo, a gente vê nesse segmento, nessa curva que você falou, esse platô que os pacientes alcançam, especialmente depois de 30 meses de segmento. Então, é bastante interessante alcançar esse número de aproximadamente 30% dos pacientes terem atingido 30 meses de follow-up e depois, aparentemente, não há mais progressão. Os pacientes, você não vê mais os pacientes progredindo. Só que até chegar nos 12 meses de follow-up, houve uma curva de progressão mais acentuada nos pacientes que receberam IP-nivo
versus os pacientes que receberam a combinação de imunoterapia com TKI. Bem lembrado, é verdade. Então, eles questionaram, né? Será que isso poderia ajudar a gente clinicamente selecionar os pacientes para pacientes, por exemplo, que tivessem com uma necessidade maior de resposta ou uma iminência maior de progressão, para que a gente, por exemplo, iniciasse com axitinib e pembrolizumab, acreditando que esses pacientes teriam uma tendência maior a responder inicialmente, mesmo que depois, num follow-up mais longo, talvez a gente não possa garantir esse platô de curva de progressão, versus o paciente que está mais estável, que você tem mais controle da doença, iniciar uma combinação de tratamentos. Você acha que isso vai ajudar a gente? Eu acho que essa é uma pergunta de $1 milhão que ninguém sabe exatamente a resposta, qual seria a melhor combinação. Mas isso que a Ana comentou é verdade. A impressão que dá é que quando a gente utiliza o inibidor de tirosina quinase na primeira linha, a gente segura um pouco mais a progressão nos primeiros meses. Então isso, eventualmente, para alguns pacientes é importante. Para aqueles pacientes onde você não pode arriscar a menor progressão, ou que tem um volume de doença grande, ou que tem uma necessidade de resposta muito grande, não tenha dúvida que uma combinação com tirosina quinase, no caso pembrolizumab e axitinib, é uma excelente combinação, talvez a melhor combinação, porque tem a maior taxa de resposta. Do ponto de vista de segmento de longo prazo, infelizmente a gente não tem ainda dados de um segmento tão prolongado de pembrolizumab e axitinib, e a curva de sobrevida livre de progressão ainda não atingiu o platô. Eu espero que mais cedo ou mais tarde esse platô comece a ser atingido e a gente, se for possível, conseguir atingir um platô ao redor de 30%, quem sabe no longo prazo. Mas isso precisa de mais tempo de segmento, mas é uma ótima observação da Ana mesmo. Aí eu queria comentar, acrescentar, eu acho que a gente poderia falar sobre a famosa suspeita que a gente tinha, que talvez a combinação de imunoterapia com SBRT, ou seja, a associação da imunoterapia com a radioterapia, pudesse agregar benefício para esses pacientes, né? E tiveram 2 estudos em pacientes previamente tratados com doença metastática, carcinoma renal, que avaliaram essa combinação. Então, o primeiro deles avalia a combinação de nivolumab com SBRT, e o segundo deles, ipi-nivo, associado a SBRT. Né? Quais foram os resultados, Fábio? O que você achou dessa combinação? Então, isso que a Ana está comentando é em relação ao efeito abscopal da radioterapia. Então, a estratégia era você irradiar uma lesão junto com a imunoterapia. Um estudo foi com nivolumab, o outro estudo foi com ipilimumab mais nivolumab, e aí você tentar observar se as outras lesões metastáticas tinham talvez uma maior taxa de resposta. Os 2 estudos foram de braço único, não foram randomizados, então a gente não tem muita como avaliar se a resposta sistêmica nas outras lesões ela teve alguma influência da radioterapia ou não. O objetivo primário desses estudos era, na realidade, tentar observar uma taxa de resposta nas outras lesões não irradiadas numericamente maior do que os controles históricos, por exemplo, do Checkmate 025 ou até mesmo do Checkmate 214. E via de regra, o que os 2 estudos mostraram, principalmente com o nivolumab, é que não houve aparentemente um aumento da taxa de resposta de maneira significativa. A taxa de resposta objetiva do estudo do nivolumab mais radioterapia, se eu não me engano, foi ao redor de 17%, que está muito em linha com 20% ou 25% do estudo do nivolumab do Checkmate 025. E no estudo da combinação de ipilimumab mais nivolumab, era uma população menor, se não me engano, ao redor de 40 ou 50 pacientes, e eles também não observaram uma taxa de resposta significativamente maior. A taxa de resposta parece ter sido ao redor de 52%, mas teve 0% de taxa de resposta completa. O comentário do autor, do Dr. Hans Hammer, é que talvez a baixa taxa de resposta foi porque uma proporção boa dos pacientes tinha sido feita radioterapia no foco primário do rim, e isso não servia como avaliação de resposta, e também porque os pacientes tinham o primário no local, não eram submetidos à nefrectomia. Então essa talvez fosse a justificativa de você não ter tido nenhuma resposta completa no estudo. De qualquer forma,
os 52% está na mesma linha de magnitude de uma resposta objetiva de 40%, 45% que a gente observa com o CheckMate 214. E lembrando que a resposta objetiva da combinação de pembrolizumab com axitinib ultrapassa isso daí ainda, é acima de 60% nesses pacientes. Então, via de regra, a gente está correndo atrás dessa questão do efeito episcopal, mas a gente ainda não tem nenhum dado sólido de que o efeito episcopal ele exista de fato, principalmente pelo menos em pacientes com câncer de rim metastático. Em termos de duração de resposta, acredito que tenha sido positivo, pelo menos foi bem avaliado nos 2 estudos. E a combinação foi considerada segura, né? Segura, é. Pouco tóxica. Então, talvez aí outros estudos possam olhar de uma forma mais prospectiva, randomizada, né? Para a gente avaliar melhor essa combinação de tratamento. Da estratégia. Era isso que acho que a gente tinha para conversar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e até logo. Obrigada.